Olá pessoal, esta aula será dividida em duas partes. Em primeiro momento, falaremos um pouquinho sobre os jesuítas. Depois, falaremos um pouquinho sobre os bandeirantes. Para isso, atenção, caneta, papel na mão, prestem atenção, façam as vossas anotações logo após a vinheta. Durante o período colonial, nós destacamos três figuras importantes. Primeiro, os capitães donatários, que faziam parte da estrutura administrativa do Brasil, conforme a imagem a seguir. Depois, nós temos outra figura de fundamental importância, que são os jesuítas. E por último, outra figura que promoveu aí o conhecimento, a expansão territorial e o conhecimento geográfico, econômico do interior do Brasil, que foram os bandeirantes. Acontece que 29 de março de 1549 chega ao Brasil uma navegação liderada por Tomé de Souza. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral. Juntamente com Tomé de Souza, acompanharam aí 6 padres jesuítas liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Os jesuítas, eles pertenciam à Companhia de Jesus. Companhia esta fundada no início do século XVI, por Inácio de Loyola. O objetivo era formar, em diversos países e também na América, escolas. E a pretensão era a catequese, para doutrinar a sociedade e também fazer um contraponto aí do avanço protestante. 15 dias após ter chegado em Salvador, Bahia, é fundada em Salvador uma escola que era uma instituição educacional jesuíta. Foi administrado pelo jovem chamado Vicente Rodrigues. O objetivo era ensinar os índios a ler, escrever, contar e cantar as músicas cristãs. Em primeiro momento, eles perceberam que o índio seria de difícil conversão. A maioria das tribos indígenas tinha nos seus rituais um ritual chamado antropofágico, onde o índio comia carne humana. E também a família indígena era uma família poligâmica, ou seja, o homem poderia ter várias esposas. Estes hábitos não casavam bem com os hábitos e costumes cristãos. Percebendo isso, os jesuítas elaboraram 2 escolas. Escolas do Beabá, que era a escola de objetivo instrucional, de instruir os índios, e escolas de catequese, chamado Colégio de Meninos. O objetivo era arrebanhar, arregimentar jovens, crianças, para aprender a ler e escrever e ser doutrinados na fé católica e, quem sabe, um futuro sacerdócio. Como os adultos eram de mais difícil conversão, os jesuítas se preocupavam em educar as crianças. O primeiro colégio de meninos, colégio de catequese, se dá em 1550 na cidade de Salvador. Logo após, foi fundada um colégio onde hoje é a região
onde hoje é o estado de São Paulo, na província de São Vicente, um colégio também de meninos para catequizar. Depois, o padre Manuel da Nóbrega pediu que essa escola fosse transferida para o Planalto de Piratininga e deu aí a esta escola o nome de Colégio de São Paulo. E um dos principais, um dos mais notáveis estudantes deste colégio foi o conhecido Padre José de Anchieta. Padre José de Anchieta sabia ler, escrever, ele sabia ler e falar português natural, inglês, latim e espanhol, e era versado nas letras, filosofia, teologia. Foi um grande intelectual do Brasil ali no século XVI. Aqui merece uma importante crítica para reflexão. Reflexão apenas. Hoje nós passamos pelo ensino fundamental, ensino básico, universidades e falamos apenas o nosso idioma materno e mal talvez um outro, e muito pouco. E há nos espaços acadêmicos severas críticas ao modelo educacional tradicional, mas quando você vai observar como era a estrutura educacional de antigamente e casos exemplares como José de Anchieta, que sabia que era um poliglota e intelectual, tanto no campo teológico quanto no campo filosófico, nos leva a profundas reflexões. O certo é que os índios, os jesuítas, começaram a expandir seu modelo educacional. E não só o modelo educacional, tanto de instrução na oratória, na matemática, na linguagem, como na catequese, mas tinha um terceiro fator. Os índios começaram a criar missões. O que eram as missões? O que foram as missões? As missões foram aldeamentos. O que é isso? Os jesuítas iam para as tribos indígenas e lá se instalavam, criavam escolas e ensinavam, além da catequese e do idioma português, ensinavam também técnicas agrícolas, técnicas de cultivo, como criar hábitos para um trabalho mais promissor, rentável. E isso começou a atrair a inveja de outros proprietários. Os jesuítas, eles não eram assim tão subalternos à coroa portuguesa. Estavam criando uma ordem paralela e a coroa portuguesa começou a se opor a isso. No século XVIII, a partir da segunda metade, nós temos aí um rei chamado Rei José I e nomeia um ministro de linha filosófica iluminista. Quem entende um pouco do iluminismo vai entender que o germe do iluminismo é antimonárquico, é a favor da democracia, é a favor de um Estado descentralizado. Mas Marquês de Pombal, ele tinha algumas ideias iluministas, entretanto, ele estava insatisfeito com a descentralização promovida pelos jesuítas. Ou seja, o que ele queria? Ele queria que o Estado português controlasse toda a produção econômica e social aqui na colônia. Então, para isso, ele percebeu que os jesuítas eram um problema para este projeto, que, de certa forma, foi uma pena. Olhando pelo viés assim, de identidade, foi uma pena. Há um viajante chamado Auguste de Saint-Hilaire, esteve ao Brasil no século XIX e ele percebeu que onde os jesuítas estavam,
e onde eles trabalhavam, havia uma qualidade produtiva e comportamento também moral dos índios melhor do que aquelas áreas comandadas por postos militares. Acontece que no ano, data 3 de setembro de 1759, Marquês de Pombal, com o seu rei, Dom José I, assina um decreto para expulsar da colônia portuguesa os jesuítas. Os jesuítas deixam um legado de 17 colégios de meninos, 17 colégios, 10 seminários, 55 missões, entre 151 casas religiosas. 151 casas religiosas, 55 missões, 17 colégios e 10 seminários. E foi mais ou menos aí 600 jesuítas que foram expulsos. O número mais exato é 590. O certo é que os jesuítas e o seu trabalho, eles estão na base da história da educação brasileira. Os jesuítas ficaram aqui ao todo em 1549 e foram embora em 1759. Depois retornaram, mas houve esta ruptura aí no seu processo. Qual foi a decisão de Portugal com relação à educação? É uma educação onde o Estado português controlasse o processo educacional. Foi criado algumas escolas, em especial Pernambuco e depois São Vicente. Ao contrário da América Espanhola, Portugal não abriu aqui possibilidades para a criação de universidades. Então, essa história educacional brasileira ela tem algumas rupturas já históricas. O fato é que a educação católica jesuíta está na base do processo educacional brasileiro, mas este processo foi rompido. Agora vamos para a parte 2 da nossa aula, que é para falar sobre os bandeirantes. O bandeirismo foi um movimento expansionista que acontece ali no século XVII. O auge do bandeirismo foi no século XVII. É considerado um movimento expansionista porque favoreceu, promoveu a colonização dessa região do interior do Brasil. Até o presente momento, o povoamento da colônia brasileira era maciçamente no litoral, mas os bandeirantes foram os grandes responsáveis por fundar vilas e descobrir essa região do interior do Brasil. Aqui é preciso diferenciar bandeiras de entradas. As entradas, tanto as entradas quanto as bandeiras, tinham o caráter expansionista e de conquistar. Mas as entradas, elas eram organizações ali que não desobedeciam o Tratado de Tordesilhas. Já as bandeiras eram empreitadas, companhias de particulares que tinham por objetivo desbravar o sertão em busca de metais preciosos, aprisionamento de índios para vender como escravos ali na província de São Vicente, atual estado de São Paulo, e até mesmo ter caráter militar. Algumas bandeiras tinham por objetivo combater índios hostis e também quilombos. Destacamos aqui os três tipos de bandeiras. Havia 3 tipos de bandeiras, 3 tipos. Primeiro nós temos a bandeira de aprisionamento, né? Ou a bandeira que tinha por objetivo capturar, raptar índios e levá-los
para trabalhar nas lavouras. Outra bandeira era a bandeira de prospecto, bandeira prospectora, que tinha por objetivo mapear o território, descobrir metais preciosos. E o último era a bandeira de contrato. Era bandeirantes que eram financiados por grandes proprietários que desbravavam o sertão em busca de escravos fugitivos, de quilombos e de índios hostis. Uma grande bandeira, chamada de bandeira de contrato, que tinha por objetivo capturar índios, escravos que fugiam para os colombos, foi a bandeira de Domingos Jorge Velho. Foi ele responsável por destruir o Quilombo dos Palmares. É um grande exemplo de bandeira de contrato. E a bandeira de aprisionamento e bandeira de prospecção, nós temos dois grandes, vou colocar três grandes bandeirantes: Raposo Tavares, Manuel Preto e Bartolomeu Bueno, desculpa. Foi Bartolomeu Bueno que, desbravando o sertão do Centro-Oeste, é responsável por descobrir a província de Goiás. A seguir, vocês verão imagens de Raposo Tavares, Manuel Preto e um mapa detalhando os caminhos percorridos pela bandeira de Raposo Tavares. Agora. É importante pensar também que a província de São Vicente, a atual província de São Paulo, ela era uma província decadente, economicamente decadente. Era uma província onde faltava mão de obra para os grandes aventureiros ali promover uma economia, uma agricultura. A igreja tinha, por meio dos jesuítas, tinham proibido a escravização de índios. Esses aventureiros não tinham dinheiro para pagar e comprar escravos africanos. Então, eles ficaram no dilema: a província é pobre, nós temos que desenvolver uma economia aqui. Decadência, abandono, não temos condições de comprar escravos que vêm da África. A igreja, ela proibia a utilização da mão de obra indígena, mas os particulares ali, os aventureiros, por iniciativa própria, eles desobedeceram, desacataram a ordem da igreja e de Portugal, desbravando o sertão rumo a Rio Grande do Sul, em direção a Goiás, Maranhão. E neste percurso dos bandeirantes, o que foi acontecendo? Os bandeirantes passaram a conhecer regiões outrora desconhecidas. Neste caminho, vilas, arraiais foram fundados. Numa dessas investidas, descobriu que no Monte das Serras, atual Minas Gerais, escondia inúmeras jazidas de diamantes e de ouro. É a descoberta dos metais preciosos. É nesta aventura dos bandeirantes que eles vão em busca também de mão de obra, que eu falei, tinha um caráter de apresar, né, de capturar o índio. Os índios, eles estavam em suas tribos e muitas das tribos estavam ali sob a tutela de quem? Dos jesuítas. Então, muitas bandeiras destruíram as missões, os aldeamentos feitos pelos jesuítas.
Temos aqui então um confronto aqui entre padres jesuítas e os bandeirantes, mas os bandeirantes com força armada, uma companhia muito superior, terminava vencendo, obrigando muitos jesuítas a abandonarem suas missões e mudarem de local com essas missões. Aqui, nesse momento, nós quebramos um mito, não de alguns historiadores, não de todos, mas de narrativas que gostam de retratar a igreja como cruel, opressora dos índios, como ato de evangelização fosse um ato opressor, não respeitando a cultura indígena. Mas nós percebemos que, com o avanço das bandeiras, os padres jesuítas eram uma espécie de proteção aos índios. Nesta empreitada de buscar metais preciosos, os bandeirantes passaram a povoar Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul. Tudo isso aí é uma atuação dos bandeirantes. O Tratado de Tordesilhas era respeitado quando era direcionado, a companhia era direcionada pela coroa portuguesa, lá com as entradas. Mas, como os bandeirantes eles eram companhias particulares, eles não respeitavam isso. E se nós temos o Brasil com desenho geográfico de hoje, graças à atuação dos bandeirantes. Foram os bandeirantes em busca de metais preciosos, aprisionamento de índios, foram configurando e empurrando o Tratado de Tordesilhas mais para o oeste. Então, graças aos bandeirantes. Outro detalhe também é que, tanto nas entradas quanto nas bandeiras, se não fosse o auxílio de índios, esses portugueses ou paulistas não conseguiriam seu objetivo: viver na floresta, no mato, no sertão, sem conhecer o território, plantas comestíveis e plantas que não são comestíveis, animais, guerrear com outras tribos inimigas, fonte de água. Sobreviver no sertão precisava de ter adaptação e conhecimento geográfico. E se não fosse os índios, esses portugueses jamais teriam conseguido. Aí você pode perguntar, mas os índios não eram contra ou eram a favor? Ora, não eram unânimes. Haviam tribos que eram simpáticas dos portugueses e haviam tribos que eram rivais. Os próprios índios, os tapuias, que povoavam aqui o sertão, o centro do Brasil, eles eram inimigos mortais dos tupis. Então, não havia essa classe indígena organizada contra o europeu, não. Havia tribos que eram hostis, índios que eram contra, mas, por outro lado, algumas tribos eram simpáticas. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça.